Amém. Vou tentar de novo. Boa noite, amados. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Onde você está mesmo, feche os teus olhos, abre o teu coração. Vamos falar com o nosso Pai, nosso Deus. Querido Senhor e Deus de toda a glória, nós queremos te honrar nessa noite. Nós queremos buscar a tua presença, Pai. Queremos interceder por outras vidas. Queremos colocar a nossa vida no altar em favor dessa cidade, em favor de cada vida dessa cidade, em favor das nossas vidas, Senhor. Que nessa noite possamos prosperar no caminho que nós escolhemos, no caminho da oração, no caminho da consagração a Ti. Senhor, que Tu possas fortalecer a nossa alma, o nosso espírito nessa noite, para que possamos sem reserva nenhuma buscar a Tua face, Pai. Que possamos nos colocar no chão, no joelho, no pó, Senhor. Que possamos nos dobrar perante a Tua face e possamos buscar, Senhor amado, a Tua presença, o Teu poder sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa de uma forma maravilhosa nos visitar nessa noite, honrar a nossa vida aqui, Senhor, a tal ponto que possamos sair desse lugar com a certeza de que o Senhor esteve conosco, nos abençoou e nos fortaleceu. Abençoa cada vida aqui, que não haja entre nós, Senhor, nenhuma divisão, nenhum pensamento contrário, a não ser o de buscar a Tua face, Senhor, nessa noite. Oh Deus, abençoa cada vida aqui de uma forma tremenda e maravilhosa. Nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amado. Oração é um desafio, né? Sim ou não? Se nós falarmos assim, irmãos, vamos cantar uns 50 hinos aí, até 1h da manhã, 2h, nós não temos dificuldade nenhuma. Cantamos bastante, batemos palma, dançamos, pulamos. Mas quando nós falamos vamos orar, existe um mistério em tudo isso. Existe uma dificuldade para orarmos, incrível. E tem outra coisa, ninguém começa orando bem, não. Toda vez que nós começamos a orar, é uma coisa difícil, né? A coisa parece que está meio amarrada e nós começamos a falar e parece que não vai. E eu tenho um pastor que dizia assim: para você orar, você tem que começar primeiro orando e pedindo a Deus que te dê vontade de orar, até você sentir vontade de orar, e você começa a orar. Então a oração é um mistério, mas só que a oração está revestida de algumas coisas importantes para a nossa vida. É na oração que nós buscamos a Deus, é que nós resolvemos um monte de questões. Mas nós temos que lutar, amado. A oração é uma luta. Por exemplo, quando nós dobramos o joelho, a primeira coisa que vem é sono. Dá vontade de dobrar assim na cadeira, cair na cadeira assim e dormir. Eu lembro uma vez, era jovem, né? Igreja de banco assim, e vamos orar. E nós, o pastor falou um monte, falou sobre oração, como era importante orar. E eu debrucei naquele banco assim, coloquei minhas mãos, deitei de um lado assim, e comecei, ó Deus, né? Mas parece que eu fui transladado, sabe? Um outro oriente, outro sistema, outro mundo. Daqui a pouco o diácono, beleza, acorda. Acabou a oração. Aí eu olhei no banco assim, amado. A baba tinha escorrido assim. Irmão, que vergonha. Aí eu levantei e sentei em cima, né, pro diácono. Você vai fazer o quê, mano? Incrível, né? Dormir assim, mas você dorme gostoso. O importante é isso, né? É uma delícia dormir na hora da oração, mano. Parece que é aquele sono gostoso, né? Então a oração, nós precisamos lutar contra nós mesmos, amado, para que nós possamos primeiro honrar a Deus com a nossa presença, entendendo que é precioso esse momento de oração. Enquanto nós estamos orando aqui, amado, vidas lá fora estão sendo abençoadas. Deus está fortalecendo o nosso coração para as guerras que virão sobre a nossa vida, ou as guerras que nós temos que conquistar, vidas que nós temos que trazer para o altar do Senhor.
E amado, ninguém vence sem oração. A oração é um caminho de vitória tremendo para a nossa vida. E nós vamos fazer uma leitura que mostra o Senhor Jesus Cristo incentivando a nossa vida a ser uma vida de oração. Amém, amado? Se Jesus, que é Jesus, orava, imagine nós, né? E Jesus era assim, dava uma folguinha, ele corria para um lugar para orar. Ele sabia da importância que tinha a oração. E ele nos incentiva a orar. Amém, amado? Amém. Quem vai orar hoje, diga amém. Amém. Olha só, você acabou de se comprometer, amado. Amém. Se não orar, você está enrolado. O anjo do Senhor vai vir te cutucar e falar, vamos orar, em nome de Jesus. Abra a Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. A parábola do juiz iníquo, do juiz mau, né? Um camarada mau. Lucas 18. Todos encontraram, amado? Amém. Presta atenção. E contou-lhes também uma parábola sobre o que, amado? De orar sempre e nunca desanimar. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Significa que nós temos que orar sempre e não podemos desacreditar da nossa oração. Não sei se já aconteceu com você de você orar por uma causa ou uma coisa e depois você mesmo desacredita, desfalece, né? Você enfraquece no sentido de que você mesmo não acredita que Deus vai resolver aquele problema. Então a oração tem essas duas questões: orar sempre, mas acreditar sempre. Amém, amado? Mais cedo ou mais tarde Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Então Jesus diz assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava aos homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, ou importuna em algumas versões, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Cristo aqui ele mostra uma coisa importante: a insistência, orar sempre, sem nunca desistir. Amém, amado? O meu irmão mais velho, eu sou de uma família de uns 12 a 14, nós não temos ainda um número exato, mas é bastante filho. O meu irmão mais velho, ele era um homem terrível, mau. Ele era caso do Gil Gomes. Quem conheceu o Gil Gomes aí? Lembra dele? Gil Gomes só contava caso bom, né? De gente profissional mesmo. E meu irmão chegou nesse nível, né? De ser caso do Gil Gomes. Umas coisas terríveis que ele fez. Viciado em droga desde os 13 anos, né? Quando ele atingiu uns 25 anos, ele estava com tuberculose dupla. Ele estava morrendo. E ele virou um mendigo. Ele passava em frente à nossa casa e às vezes mexia no lixo de casa procurando comida e não sabia que era a casa dele. Ele chegou nesse nível. Andava assim, barbudo, esquisito, passava em frente à nossa casa. Davi, ele não sabia quem era nós e às vezes mexia no nosso lixo procurando alguma coisa para comer. E então meu pai colocou um propósito no coração. Meu pai disse consigo mesmo: eu vou orar e jejuar até que Deus converta o meu filho.
porque meu filho está perdido. Então meu pai propositou no coração de toda segunda, terça e quarta, ele jejuava das 6 às 6 da tarde, e nas madrugadas levantava para orar pelo Davi, e fez isso. Irmão, passaram-se um ano, e você sabe que um ano, você orando, buscando e clamando é difícil, irmão. Você chega a desistir, chega a imaginar que não vai acontecer. Um ano depois, meu pai abriu um ponto de pregação num bairro novo que surgiu lá em Carapicuíba, lá em São Paulo. Meu pai saiu para inaugurar esse ponto de pregação, e o Davi, andando na rua, foi para um outro extremo, com um propósito no coração, de se suicidar. Então meu pai foi para um lado, o Davi foi para o outro. E lá em São Paulo tem uns bairros assim que você sobe assim, ele é muito alto, e tem umas pedras muito grandes, mas grandes, 20 metros de altura, aquelas pedras, aqueles rochedos enormes. E o Davi subiu numa pedra daquela com o intuito de se lançar de lá e se suicidar. E meu pai no ponto de pregação. E o Davi, ele não se suicidou, porque quando ele chegou lá em cima, ele desmaiou. De tanta droga, tanto mal que ele estava, ele desmaiou e ficou deitado. E as pessoas passaram na rua e viam ele assim pendurado, quase caindo, desmaiado, morto praticamente. E anoiteceu, meu pai lá, cuidando do ponto de pregação, ele acordou lá em cima, olhou assim, sem saber onde ele estava, o que estava fazendo, desceu e saiu andando sem rumo. E conta ele que ele andou muito, e de repente ele viu num lugar assim uma luzinha acesa, assim. Ele falou: eu vou lá onde está aquela luz, deve ser uma casa, para pedir um pouco de água. Ele estava com muita sede. E ele foi se dirigindo àquela casa lá, e quando ele chegou na porta assim, era o ponto de pregação que meu pai tinha aberto, e meu pai estava dizendo assim: e disse Jesus: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando ele fez o apelo, Davi veio correndo, entrou, caiu de joelho ali, aceitou Cristo como Salvador, foi curado da tuberculose. Hoje é um homem de família, mora ali perto do Laranjão, tem uma família linda. E Deus salvou e resgatou aquela vida com o poder da oração. Amém, amado? Então o que nós entendemos nisso? Que os milagres, o poder de Deus se manifesta quando nós buscamos a Deus, quando nós cremos no poder da oração. Irmão, quando nós dobramos o nosso joelho e rasgamos o nosso coração diante do Senhor, a oração é uma entrega, irmão, da nossa vida. Nós nos entregamos naquele período de oração, nós choramos, nós clamamos, nós pedimos e nós cremos. Amém? Amém? Nós acreditamos que alguma coisa vai mudar. E o crente deve viver com uma expectativa de que um milagre vai acontecer na vida dele a qualquer momento. Amém, querido? Meu pai vivia essa expectativa. Ele dizia para nós que éramos menores: um dia vocês verão ele salvo, um dia ele vai se converter, um dia Deus vai mudar a vida dele. E meu pai creu até receber o milagre. Amém, querido? Amém. E quantas coisas nós podemos resolver aqui? Quantas pessoas você conhece, amado, que estão morrendo aí? Quantos amigos você tem que estão nas drogas, estão perdidos, mas você pode trazê-los para Cristo com o poder da oração. Quando você coloca o nome dele diante do Senhor e fala: Senhor, eu não vou dar descanso à minha alma, enquanto não ver aquela pessoa entrando por essas portas e se rendendo aos seus pés. Eu vou buscar a tua face por ele. Sabe, irmão, que nós possamos nessa noite usar esse período para interceder, para lembrar de nomes de pessoas que estão aí perdidas, até da nossa família, irmão, para que o Senhor os traga, para que Deus, aonde eles estiverem, Deus possa tocar na vida deles e trazê-los para a presença do Senhor. Amém, amado? Se tem um período importante, amado, é esse período que nós vamos dedicar à oração. Sabe, queridos, às vezes eu fico preocupado, porque nós gastamos tanto tempo com tantas coisas. Às vezes ficamos 2 horas assistindo uma partida de futebol e não conseguimos ficar meia hora na presença do Senhor, orando, buscando a face dele.
Irmão, gastamos tempo assistindo um filme que às vezes só traz malefício para o nosso coração, e não gastamos meia hora diante do Deus da glória. Irmão, isso é uma oportunidade única que nós temos nessa noite, de dobrar o nosso joelho e clamar a Deus, e ver o milagre de Deus sobre a nossa vida, a vida da nossa família, sabe, ver Deus operando coisas maravilhosas. Jesus mostra que uma mulher, ela tinha uma causa importante para ser resolvida na vida dela, e a pessoa que podia mudar a vida dela era um juiz da cidade, mas o homem era mau, o homem não tinha compaixão, mas era a pessoa que poderia mudar a vida dela, e ela ia todos os dias atrás desse juiz, e clamava por ele, pedia que ele julgasse a causa dela, mas o homem não estava disposto a ceder, nem se preocupar com o caso dela. Mas ela insistiu, e ela foi insistindo, e foi insistindo, a tal ponto que aquele homem disse: eu não suporto mais essa mulher todo dia aqui na minha porta, eu vou resolver o problema dela. E resolveu, amém, amado? Aí o que Cristo traz para o nosso coração? Ele diz: olha, nós estamos falando de um juiz mau. A mulher convenceu um camarada mau a cuidar da causa dela. Agora nós estamos diante do juiz bom, amém, amado? Nós estamos diante daquele que nos ama e está mais interessado em nos abençoar do que em nós sermos abençoados. Deus é amor. E todas as nossas pendências e problemas têm solução na mão desse juiz, desse Senhor. Amém, querido? Ele pode mudar a tua vida hoje, irmão. Ele pode remover tudo, como nós ouvimos da palavra, se tão somente nós acreditarmos. Diga amém, amém. Diga glória a Deus. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos cantando um cântico. Depois que terminar o cântico, amado, você está liberado para o de joelhos ou em pé, ou como você sentir no coração. Eu gosto de orar de joelho, é costume meu. Às vezes você gosta de orar andando, não tem problema nenhum, mas nós não estamos aqui para determinar nenhuma regra sobre a sua vida. Nós só queremos que você seja livre para orar, amém, querido? Amém. Não importa como você vai orar, não importa a posição. O importante é que você ore e creia que o nosso bom juiz, o Senhor que nos ama, Ele vai resolver nossos problemas e vai dar solução para a nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amado. Então vamos louvar ao Senhor, e depois nós estaremos dando meia hora de oração, clamando ao Deus vivo em nome